Meus irmãos, a gratidão deve ser uma marca diária na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. A oração, meus irmãos, enfim, ela não é uma finalidade. A oração, na verdade, é um meio para criar em nós uma consciência de que Deus está presente todos os momentos do nosso dia. Eu falei para vocês esses dias, e ouço de vez em quando orações dos irmãos, quando vão começar a orar, alguns irmãos dizem com a maior boa fé, com a maior boa vontade, sem nenhuma intenção de errar, mas eles acabam errando e dizem assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está me recebendo agora na tua presença. Não é? Então tem pessoas que ainda pensam que só entra na presença de Deus naqueles 10 minutos que se ajoelham. Não, irmão, você nunca saiu da presença de Deus. 24 horas você está na presença de Deus. Você pode andar até pela rua conversando com Ele, porque Ele está presente, caminhando ao seu lado. Você pode glorificar o Senhor por isso, amém, irmãos? Então, ser agradecido, expressar, por isso que a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, que nós devemos ter o nosso coração cheio de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor em vossos corações. Então, em abundância, muito, não é? Nós devemos fazer o nosso coração bem abastecido de palavras de Deus, amém, meus irmãos? Fazer com que a nossa vida, a nossa linguagem melhore. Nós precisamos melhorar a nossa linguagem, a nossa fala, as nossas palavras, não é verdade? Porque se nós nos descuidamos, acabamos falando coisas tão inconvenientes, coisas horríveis que não servem de ser ditas de modo algum. Então, faça esse exercício. Todo o tempo você está orando. Você caminhando, você está orando. Você contemplando você contempla aí a Serra da Mantiqueira, é para você exaltar a Deus, porque é obra de Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Salmo diz isso, que o Senhor fez todas essas obras, e nós devemos nos alegrar como Ele alegra, amém, meus irmãos? Então tudo isso é motivo de nós orarmos, e temos a certeza de que é possível viver orando sem cessar, amém? Quando uma pessoa tem essa atitude, ela não fala pau por pedra, a conversa dela não é vazia, a conversa dela não é agressiva, a conversa dela edifica, você tem prazer de estar com essa pessoa, não é uma conversa maliciosa, de duplo sentido, é uma pessoa que está conversando sempre com a melhor das intenções. Você pode louvar o Senhor por isso, amém, irmãos? Infelizmente faz vergonha para nós que às vezes até alguns que levam o título de obreiro têm em sua linguagem palavras de duplo sentido, malicioso, horríveis, não é? E você vê aquela roda de pessoas sorrindo, não estão sorrindo com um sorriso feliz, abençoado, não. É de pilhérias, são de piadas, são de histórias horríveis, que não edificam a ninguém, até envergonham o Evangelho. Então eu quero dizer aos irmãos, que você tem todo o direito de se afastar desse tipo de companhia, viu, irmão? E se possível, você salga essa gente, porque é com sal que se salga, bendito seja o nome do Senhor. Se você não pode influenciar, sai fora dessa roda, porque nós não fomos chamados para ficar na roda de escarnecedores, amém, meus irmãos? Nós não fomos chamados para ficar sentado e perdendo a nossa espiritualidade. Vem num culto, ora a Deus, recebe a palavra de Deus, e lá fora, com 5 minutinhos, joga tudo fora que recebeu da parte do Senhor nosso Deus. Então, saiba escolher a sua linguagem quando você conversa com as pessoas. Eu quero também chamar os irmãos para o que está em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Filipenses 4 e o versículo 6. Que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Vamos repetir essa frase aí, não?
não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não é? Já vai suplicando e já vai agradecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Já vai clamando e já vai agradecendo. A vontade do Senhor nosso Deus é que deve prevalecer. Agora, quando a gente diz aqui em tudo, é em todos os detalhes. Veja só em Lucas capítulo 12 e o versículo 7, o que é que diz a palavra de Deus? Lucas 12, verso 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmão, você pode acreditar num negócio desse, irmão? Sim ou não? Irmão, Jesus falou, tem que acreditar, glória a Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Glória a Deus. Alguém, quando lê um versículo desse, ele pode ter duas extremidades. Uma extremidade é a seguinte: eu não vou ficar contando para Deus certos detalhes que Ele precisa cuidar da minha vida, porque senão vai parecer que a minha oração é muito boba demais, é muito infantil demais. Outros dizem assim: eu não vou contar nada para Deus, porque Deus já tem tanta coisa que fazer nesse universo, que será que Ele vai cuidar desse detalhe na minha vida? Então, meus irmãos, com a autorização de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para vocês, que se Deus está tomando conta do número dos cabelos da nossa cabeça, qualquer detalhe da sua vida interessa para Ele. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Deus se interessa pelos detalhes da nossa vida. E você pode pensar que a sua oração está ficando até meio egoísta, como se estivesse pensando só em você. Mas na Bíblia, por exemplo, tem uma lista de mulher estéril pedindo filho, viúva orando por família, soldado pedindo vitória, gente pedindo chuva na seca, e nós, ensinado por Jesus, pedindo o pão de cada dia, Paulo pedindo pelas suas viagens, pelas navegações, Paulo pedindo para que quando ele pregasse, Deus abrisse a porta da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Veja só o cuidado que tinha o apóstolo Paulo, preocupado com a mensagem que ia entregar para a igreja. E tem gente que vai descuidadamente, sem falar com Deus. Irmão, quando você for se dirigir ao povo de Deus, ao povo sem Deus, você precisa se preparar diante do Senhor e pedir para que Ele abra a porta da palavra. Você pode louvar o Senhor por isso? Perguntaram uma vez para um pastor: pastor, quanto tempo eu devo me preparar para falar com a igreja? Ele disse: para cada minuto que você for pregar, você prepara 1 hora. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você, quem sabe, está preparado para falar com a igreja. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que orar a Deus para que Ele faça como o próprio apóstolo Paulo fez. E até para se aliviar de males, o apóstolo Paulo pediu para Deus. Há uma lista de versículos que eu não vou passar aqui para os irmãos. Mas são situações bem particulares que você pode apresentar ao Senhor seu Deus. Amém, meus irmãos? Deus cuida dos detalhes de sua vida. Compreendeu isso? Deus cuida até dos detalhes da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor.